Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, nesse dia 6 de maio de 2022. Graças a Deus, né? Estamos aqui em perseverança, em vigilância, em obediência, em gratidão, né, irmãos? Graças ao bom Deus por tudo o que Ele nos tem feito, né? E vamos orar e vigiar e meditar para que possamos nos aperfeiçoar neste caminho em direção à Nova Jerusalém. Graças a Deus, né? Amém e amém. E vamos continuar aí com a nossa pequena meditação. Estamos falando aí dos desígnios de Deus, né? Sobre a humanidade, sobre Israel, sobre a igreja, né? Vemos aí que Israel é figura, né? Da igreja, não é isso? É figura de várias coisas, né? Principalmente da igreja, né? Ou melhor, aquilo que aconteceu com Israel vai acontecer, está acontecendo com a igreja, né? Muitas coisas, né? Sabemos também que Israel é figura de outras coisas, né? Não é isso? É figura do milênio, né? Das nações do milênio, figura, enfim. Mas nós estamos aqui tratando dos desígnios de Deus sobre a igreja e sobre Israel, né? Então nós vimos ontem, né? Começamos a ver, né? As profecias, né? De Isaías sobre os remanescentes e vimos também, né? O apóstolo Paulo em Romanos 9, 27, ele falando exatamente dos remanescentes também, né? Quando ele diz o quê? Ó, também Isaías está citando Isaías, que nós já vimos, né? Então também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então o equivalente seria o quê? Ainda que a humanidade seja, né? Seja em número, né? Como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Que remanescente é esse? Aqui ele está falando da salvação na igreja, né? Está falando da salvação das primícias, que vão receber o corpo espiritual, né? São as virgens prudentes, né? Não é isso? Porque o Senhor, ó, 28, né? 9, 28. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Então é sobre isso que nós estamos falando. Então o Deus de Israel, ele vai executar a sua palavra sobre a terra. O seu desígnio é o que está na sua palavra, né? Então ele vai executar o seu desígnio, que é a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a, né? E aí nós vamos para o Romanos 11, 5, que vai dizer o quê? Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça, né? Então, esse resto são as virgens prudentes que ouvem a palavra e a põem em prática, né? São os membros da igreja que vão ser arrebatados, né? Que tem zelo, né, pela palavra, está em obediência, né? Está em temor e tremor, né? Em vigilância, em oração, né? Em perseverança, né? Conforme tudo que nós temos visto aí. Então, quando a gente vai falar sobre a história da igreja, né? Depois da morte dos apóstolos,
nós vamos ver que essa história ela não está registrada. Por quê? Porque o mundo não dá importância, né, aos remanescentes. Qual é a importância que tem? Eles, né? Olha aqui, ó, vamos ver aqui no... Vamos ver aqui em Hebreus 11, ó. Hebreus 11, 36. Por que não dá importância? Para os remanescentes, né, o Hebreus 11, 36 vai dizer a nós aqui por que eles não têm importância, por que o mundo não dá importância para eles, né? Além de outras coisas, né? Olha aqui o que está escrito, ó. E outros, né? E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, né? Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, né? Então isso aqui ele está falando sobre Israel, né? Que é figura da igreja, né? Aquilo que aconteceu com Israel são as figuras. Então nós estamos vendo aqui que isso aqui, ele está descrevendo aqui o que passou, né? O que aconteceu, o que vai acontecer com os remanescentes, né? Então, dos quais o mundo não era digno, errantes, né? Então isso aí aconteceu com Israel, aconteceu com a igreja e continua acontecendo com a igreja, né? E também com Israel, né? Que apesar de todas as coisas aí que falam, também estão sendo perseguidos lá, né? Se bem que depois que eles se tornaram uma nação, né? Como as outras, depois de 1948, 49, são dias trabalhosos para eles, né? É isso? E isso está previsto na palavra para eles, né? E também para a igreja. Então, esse paralelo que nós estamos fazendo, né? E que quando a gente vai traçar a história da igreja, a gente vai ver que tem um período, depois da morte dos apóstolos, que tem muito pouca coisa sobre a igreja. Nós vamos ver muita coisa sobre o evangelho pervertido, né? E nós vamos ver algumas coisas disso aí. Mas antes, vamos ver aqui, né, um resumo, digamos assim, de tudo isso que nós estamos falando acerca dos desígnios de Deus, né? Nós vamos ver que pela palavra, né? Pela palavra, nós vamos ver e sabemos disso, né? Que todos se extraviaram, né? Então Deus, vamos ver aqui, né? Essas palavras aqui, né? O que está escrito. Aqui em Romanos 3,12, né? Vamos ver o que está aqui, ó. Romanos 3,12 diz assim: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem e não há nenhum só, né? Então nós estamos vendo aqui por esse versículo que Deus jogou toda a humanidade, né, no extravio, né, e na inutilidade, porque isso foi do agrado dele. Ele quis fazer isso, né? Então todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só, certo? Depois nós vamos para o 11, Romanos 11, 32, né?
que vai dizer o quê? Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Aí nós vamos parar por aqui, amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Amém? Pai seja com todos.